Flávio Dino tem aparecido bastante aqui no canal recentemente porque ele tem desesperado o Centrão e tem deixado os bolsonaristas loucos. Estão querendo tirar o Flávio Dino do jogo político de modo assim, desesperado, principalmente o Nicolas Ferreira. Porque o Dino, com essa história das emendas, parece que ele está querendo, na verdade, pavimentar a vida dele como presidente da República. Porque as emendas hoje são o principal problema do executivo e do legislativo, que dificulta a vida do presidente da República. Até o Ronaldo Caiado, que é a oposição a Lula, reclamou. E os bolsonaristas estão percebendo a ascensão midiática do Flávio Dino. Porque o assunto das emendas é algo que pega a classe média que só pensa política como corrupção. E eles fizeram um texto naquele Gazeta do Povo criticando o Flávio Dino com a atuação dele das emendas parlamentares. Coloque nos comentários se você acha que o Flávio Dino tem condições de ser presidente da República. Tem gente aqui no canal que tá achando forte isso, que ele pode ser presidente. Os bolsonaristas conseguiriam enfrentar o Dino? Esse é o motivo do desespero? E o que você acha do Dino como assunto aqui no canal? Coloque nos comentários o que você acha, você gosta desse assunto? Curte o Dino? Se você curte o Dino e as estocadas que ele dá nos bolsonaristas, like no vídeo e se inscreva no canal. O Flávio Dino, ele tem se notabilizado como sendo aquele que está tentando moralizar a distribuição das emendas parlamentares, porque ficou assim um caos completo. E da mesma forma que o Alexandre de Moraes ganhou muita notoriedade combatendo as notícias falsas e o bolsonarismo, o Dino tá indo pela mesma vertente, só que ou trilhando o mesmo caminho, só que por um outro lado, a respeito das emendas. Ele marcou para o mês de junho, mês 6, uma audiência pública para justamente discutir as emendas parlamentares, questionando vários pontos, principalmente se elas violam a separação dos poderes, porque o legislativo, ele aumentou muito o seu poder com as emendas impositivas. E aí entra o orçamento secreto e todo o resto. Eu sempre falei pra vocês que o problema do orçamento secreto não era a corrupção. Porque corrupção pode ter de qualquer tipo de emenda. E nem muito a transparência dela. O grande problema do orçamento secreto era o fato que ele dava um poder ao legislativo que ele poderia subjugar o executivo e o judiciário, mas principalmente o executivo. Então isso tirava a equivalência dos poderes. E nós temos 3 poderes equivalentes no Brasil. E quando o Flávio Dino assume esse papel como moralizador das emendas, ele desespera os bolsonaristas. Porque para a classe média brasileira, o problema das emendas é a corrupção. Emenda parlamentar, a classe média já pensa como corrupção. E não como algo necessário, como um instrumento político de negociação de executivo com legislativo, e nem como benfeitorias para construir uma ponte, uma escola, um investimento numa pesquisa, numa universidade. Eles não pensam nisso. Então, quando o Dino, ele discute e fala que o volume está muito alto e ele quer reduzir esse volume das emendas impositivas, a classe média acha que ele está justamente combatendo a corrupção. E ele ganha notoriedade. Eu vejo que o Dino, na verdade, ele está querendo preparar o caminho dele para a presidência. Porque depois de 2030, o Lula não vai mais poder disputar. Talvez ele dispute lá com 90 e tantos anos, 2034. Mas quem vai disputar 2030? O caminho tá aberto. E por que não pode ser o Dino? O Haddad? O Haddad saiu bem agora na pesquisa de São Paulo para o Senado. E eu estou com o meu cabelo muito parecido com o do Haddad. Cada vez mais que o meu cabelo cresce, ele fica mais bonito. Mas eu acho que eu preciso tirar aqui, ó. O que você acha? Coloca aí nos comentários o mullet aqui. Ou raspar. Coloca aí que eu quero saber. Mas o Dino é um dos postulantes. Eu não vejo a sucessão do Lula. Eu vejo o Haddad como um político mais preparado. Eu gosto mais do Haddad do que do Dino. Só que o Dino, ele tem um carisma que ele é muito safo, né? Aquele sorrisinho dele, ele é muito esperto, ele tem um somebody love ferrado, Flávio Dino. Ferrado. O Haddad não, o Haddad é mais sério. O Dino não, é mais bonachão e tal. Então ele tem uma capacidade de retórica, debate, ele é muito bom nisso. Só que se ele for presidente nas condições atuais, fica difícil.
Porque se o Lula, que é o mestre da negociação, está sendo acusado de dificuldade na relação com o Congresso, justamente por conta das emendas, imagina pro Dino, que não tem a mesma habilidade do Lula. Até o Ronaldo Caiado reclamou, falando que o volume das emendas está tão grande que acabou o presidencialismo. Então, o problema não é um problema de esquerda ou direita, é um problema do poder executivo, o alto volume das emendas do legislativo. Então, por isso que causa atrito. Então, o Dino pode estar querendo reduzir o volume das emendas para facilitar o trabalho dele lá na frente, o que desespera os bolsonaristas. Porque eu vi um texto da Gazeta do Povo, que é um veículo bolsonarista, né? Eles começaram a criticar o Dino, falando que ele faz ativismo judicial. E eles começam um texto criticando o Flávio Dino, ou em tom crítico, o que o Dino está fazendo com as emendas. Ora, os parlamentares não estão cumprindo as regras de transparência. O Sóstenes Cavalcante fala que existe um acordo velado para a distribuição das emendas. O Dino vai, cobra explicação e ele é criticado pela Gazeta do Povo por conta disso. É desespero dos bolsonaristas. E fica claro esse desespero quando, no texto, eles falam que o Dino ganhou até notoriedade, viralizou, porque ele citou a Bíblia, e o Alexandre de Moraes, que gosta também de dar uma provocada, criticou, ou assim, em tom de piada, falou assim, o Dino é candidato a papa. E eles gostam, né, um ficar cutucando o outro. O Dino traz uma leveza às sessões do STF. Ele tem ali, ele é bem morado, ele tem espírito, um pouco de espírito de porco. Ele gosta de dar uma cutucadinha, ele é cínico. Teve lá um episódio que ele falou da Carmen Lúcia, né? Falou que ela é a mais antiga do STF. Ela falou assim, pô, não, eu não sou mais velha. Eu falei, não, você é a mais antiga de tempo aqui, né? Claro que não, eu espero que você chegue lá, passe dos 100 anos e eu esteja lá pra acompanhar. Ele gosta, e o Moraes também gosta de dar uma cutucada. Tudo na esportiva, claro, mas eles ficam ali, um provocando o outro. É muito comum isso acontecer. E ele viraliza. E ao viralizar, ele tem um destaque midiático. E os bolsonaristas ficaram preocupados. É um absurdo os caras darem uma conotação negativa à tentativa do Dino de estabelecer padrões básicos e mínimos de compartilhamento das emendas. E o Centrão também se desespera. Rolou um jantar na casa do Rodrigo Maia. Lembra do Rodrigo Maia? Com o Gilmar Mendes e vários deputados. Aí veio aquele Batoré, que é a cara do Batoré, o José Guimarães, irmão do Genuíno. E ele é o líder do governo no Congresso, é péssimo, né? Mas enfim, na Câmara dos Deputados, líder do governo na Câmara, e falou que tá difícil a relação com o STF. Tá difícil, né? E o culpado é o Dino. O grande culpado das relações estremecidas do Congresso com o Legislativo, com o Judiciário, é o Dino por causa das emendas. Aí vem o Omar Nascimento, que tá até aqui envolvido na Overclean, tem parente, tem cunhado, tem primo, tem irmão, tem cachorro. É um exagero da minha parte, mas o irmão dele tá envolvido. Foi o cara que teve lá o parente dele que jogou pela janela uma mala cheia de recursos, de dinheiro, que foi pego na Operação Overclean na hora que a Polícia Federal bateu na porta dele. Falei assim, não, mas agora veio pro STF, Operação Overclean, os caras estão morrendo de medo. Ele, Flávio Dino, é o motivo da insatisfação, os caras lá falaram pro Gilmar. Então o Dino, com essa situação de desagradar o Centrão, ele se projeta na classe média. Naquela classe média moralistoide, que não entende muito de política, mas gosta desse assunto, ou vê política só como combate à corrupção. Então o Dino está, sim, construindo ou pavimentando o seu caminho para 2030, ou para ser sucessor do Lula. E ele é jovem, né? Se ele vai depois virar presidente, vamos ver, mas tem tudo para ser.